Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um rascunho aqui de uma partida de comando simples, que é uma partida direta. Geralmente o pessoal fala de quê? O pessoal fala sobre a questão dos componentes, né? Aqui eu não consigo aprender comando se eu não tiver os componentes, se eu não fizer a relação do diagrama com o componente. Mas você vai ver que o mais importante de tudo é o diagrama, certo? É a lógica do comando. É compreender a lógica do comando. Porque se você acha que vai dominar comandos apenas analisando o componente, não dá. Você precisa conhecer o componente, conhecer suas divisões, as descrições, o que representa cada número no seu corpo. Mas esse entendimento, esse conhecimento vem a partir de quê? Do aprendizado sobre leitura de diagrama elétrico, sobre como interpretar o diagrama elétrico, e além disso, você precisa conhecer e aprender sobre interpretação de circuito elétrico, certo? Então vamos lá, eu vou desenhar aqui rapidinho. Essa linha aqui vai me representar a alimentação do comando, né? O condutor fase, ou se for ligado em CC contínua, o condutor positivo. Então aqui eu venho com a linha e a principal finalidade é o que? É alimentar a bobina de um contator, certo? Só que para mim alimentar a bobina do contator, eu tenho que energizá-la. E essa energização vai ser determinada por uma série de condições. Qual a primeira condição? A primeira condição é esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui ele vai olhar para a sobrecarga, ou seja, se o motor elétrico sofrer alguma influência na ponta do eixo e que caracteriza uma sobrecarga, esse cara vai atuar, certo? Então ele vai ser o responsável principal para interromper a alimentação da bobina, certo? O que é a bobina no caso? A bobina que a gente fala sempre é a alimentação do contator, certo? Tá aqui, ó. O contator eu vou energizá-lo para magnetizar a bobina e consequentemente através de uma atração magnética seus contatos fecharem, certo? Então o primeiro dispositivo aqui na minha linha de comando, que é o que pede o meu algoritmo aqui, é o relé de sobrecarga, e eu vou desenhar aqui um contato NF. Por quê? O relé de sobrecarga, o contato auxiliar dele é o NF, é o 95 e o 96. O que é que o 95 e o 96, contato NF 95 e 96 faz? Se o relé de sobrecarga identificar uma sobrecarga, esses contatos aqui vão abrir, certo? Então, a princípio, o relé em condição normal, sem identificar uma sobrecarga, o que é que ele faz? Ele mantém o contato fechado. Por quê? É justamente essa razão. A necessidade é essa, eu tenho que manter o contato fechado para quê? Se não tem sobrecarga, eu tenho que garantir que o motor fique energizado. Então, o contato... então nós já vimos aqui, né, que eu vou usar logo o relé de sobrecarga, tá aqui o contato. Então eu vou identificar aqui o contato, né? É NF, porque o estado de repouso dele é fechado. Ele abre quando ele sofre a influência da mudança na ponta do eixo do motor quando acontece uma sobrecarga. Na verdade ele checa a corrente elétrica, né? Através da temperatura no bimetálico do relé de sobrecarga, certo? Que é esse cara aqui. Então eu já garanti aqui o relé de sobrecarga. Qual é o meu próximo dispositivo que interrompe a alimentação da bobina? Que é a bobina, que consequentemente vai interromper a alimentação do contator e vai seccionar o motor. O próximo item é uma botoeira. E a botoeira que eu vou usar aqui é a botoeira para desligar. Se ela é uma botoeira para desligar, o estado dela tem que ser o quê? O tipo de contato tem que ser o quê? NF. Por quê? Ela é para desligar. O estado de repouso dela tem que ser o quê? Fechado. Então eu vou representar aqui a bobina com contato NF. Rascunhozinho, né? Então tá aqui o NF. E como é que a gente representa o contato NF? Utilizando as numerações, né? Para contato NF, a representação do contato é 1 e 2. Certo? Então esse cara aqui, tá vendo aqui que eu tenho uma botoeira liga e uma botoeira desliga em um bloco só, certo? Só que aqui eu tenho dois blocos individualmente, certo? Tem um bloco que corresponde ao contato NA, a um contato NA que eu vou utilizar posteriormente, e o contato NF, que nesse caso aqui o contato NF eu vou utilizar para desligar. Então esse cara aqui
que é esse bloco aqui, é um contato NF. O que é um contato NF? Ele, na situação de repouso, ele fica o quê? Conduzindo, fechado, né? Exatamente como o comando é desenhado. Fechado. Ok? Então, quando ele sofre a ação, ele faz o quê? Ele abre, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele sofreu a ação, ele abre. É exatamente o que eu preciso. Eu preciso que, inicialmente, tudo na condição de repouso, fique mandando tensão até esse ponto aqui, ó. Para quê? Qual a função desse cara aqui? É interromper. Então, em algum momento eu vou precisar interromper a tensão. Certo? Então, qual o meu próximo item que eu vou colocar na minha sequência aqui? Tem que ser a minha sequência de série. Eu vou colocar agora um botão para ligar. Se é um botão para ligar, a ação dele é fechar quando ela sofrer a ação. No caso, quem é que é o botão liga aqui nesse bloco? Vai ser esse contato aqui, ó, representado pelo verdinho aqui. Ou seja, o botão verde indica liga, né? Então, o contato NA é geralmente o liga, é o que eu vou usar aqui nessa situação. Então, é um contato NA. A condição de repouso dele, na verdade, eu vou desenhar ele o quê? Aberto. Por quê? Ele é um contato NA. Então, ele fica assim, ó, nessa situação. Logo, o próximo item que vem aqui é a representação de quem? Da bobina do contator, que é esse cara aqui, ó. A bobina do contator. O ponto de energização dele aqui é A1. Certo? Então, no diagrama, aqui eu tenho a botoeira, que é a botoeira aqui, ó, botoeira para desligar. O estado de repouso dela é o que? O estado de repouso dela é aberto. Quando ela sofre a ação, ela fecha. Por isso que a gente chama de contato NA. Então, a princípio aqui, né, eu fechei, eu consigo já alimentar o meu comando. Eu vou enumerar aqui o contato NA, porque o contato NA ele é representado como? Com as numerações, né, 1 e 4. Isso representa o quê? Não, 2, aliás, 3 e 4. Isso representa o quê? 3 e 4, certo? Ficou meio rasurado aqui, deixa eu ver. 3 e 4. Isso aqui se refere ao tipo de contato. Contato NA eu represento com os números 3 e 4. Tem um rascunho feinho aqui só para a gente ter uma ideia. Então, ó, eu estou considerando aqui que as botoeiras são de pulso. Observe que quando eu aperto a botoeira, ela não se mantém, né? Ela é de pulso. Então, ó, se nesse caso aqui, ó, eu já estou com o contator, que é esse cara aqui, certo? Já pronto para receber alimentação nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que é A1, corresponde a esse local aqui, ó. A1. Certo? Então, o condutor vai sair da minha botoeira do bloco de contato de ligado, que é o NA, vai sair daqui, né, desse ponto, e vai vir até onde? Daqui até A1, certo? É exatamente o que está aqui. Ele vai sair do 1, do 4 aqui, ó, da botoeira, que é esse carinha aqui, está representado aqui no diagrama 4 até A1, certo? Do contator. Esse cara aqui representa a bobina do contator. Só que, como eu estava falando para vocês, o botão é um botão de pulso. O botão de pulso não se mantém. Se eu pressionar B0 aqui, que eu vou chamar esse verde aqui de B0, e aqui é B1. Se eu pressionar B0 aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou pressionar, e aí nesse caso aí, quando eu soltar, ele vai desenergizar a bobina. Então ele só vai ficar energizado enquanto eu estiver pressionando, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o famoso contato de retenção, que o pessoal conhece também como contato de selo, certo? Esse contato de selo aqui é um contato auxiliar. De quem? De K1, da bobina, desse contator aqui, ó, do contator que eu vou utilizar. Contato auxiliar 13 e 14, tá vendo? Veja que o contato auxiliar aqui, ele é representado diferente, ó. 13 e 14, o que é que significa? Que é um contato NA, nesse caso aqui, certo? Porque a numeração está 3 e 4, 3 e 4 representa contato NA. Ou seja, o que é um contato NA? Na condição de repouso ele fica aberto. Então nesse caso aqui, eu vou colocar aqui esse contato auxiliar aqui, é exatamente esse cara aqui, ó, que eu coloquei aqui. 13 e
14. Certo? Eu tenho que garantir que quando eu energizar a bobina do contator, que é esse cara, eu energizando aqui com o pulso, certo? Energizando ele com o pulso, ele vai magnetizar. Então esse contato aqui, ó, quando eu magnetizar, esse contato vai fechar, fazendo com que ele próprio fique energizado pelo próprio contato aqui, ó. Certo? Então o contato de selo vai ser para essa finalidade. A gente vai garantir que ele fique energizado enquanto o contato, enquanto a bobina estiver energizada. O que é que acontece? Porque a lógica da partida direta é assim. Porque uma vez ele estando energizado, para mim abrir o contato de selo aqui que mantém ele ligado, eu tenho que cortar a alimentação da bobina. Então quando eu pressionar a botoeira aqui, ó, ele vai abrir o contato, vai desenergizar toda essa parte aqui. Desenergizando toda essa parte, a bobina fica desmagnetizada e abre o contato aqui, garantindo que ela se desenergiza automaticamente. Automaticamente, né? Ela auto se desenergiza, certo? Então esse é o princípio de uma partida direta. Porque a gente, quando começa a estudar comandos elétricos, é a primeira coisa que a gente começa a estudar. Esse conceito aqui, a partida direta, a convencional e tal, é o princípio para você começar a iniciar, entender comandos elétricos. Apesar que um curso correto de comandos elétricos, quando você vai aprender comandos elétricos, você aprende todo um contexto antes, para depois chegar nessa parte. Primeiro você tem que aprender o conceito de comandos, depois aprender sobre os componentes individualmente, e depois você começa a aplicar o conhecimento dos componentes. Então, esses aqui são os componentes principais para fazer uma partida direta, para a partida de motor.